Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi pessoal, tudo bem? Eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema bem importante e um tema que tem efeitos práticos muito reais quando ele acaba ressurgindo em alguns momentos da história, como esse momento estranho que a gente está vivendo, esse momento de tensionamento, esse momento que a gente está vivendo. O tema de hoje é fronteiras ideológicas, e esse é um conceito muito importante, até para a gente poder entender um pouquinho melhor a própria história política da América do Sul. Né? Ele é um conceito que não é um conceito acadêmico, ele é um conceito político principalmente, e ele representa uma categoria, uma forma de identificar mais ou menos quais seriam os limites de atuação do Estado e onde ele poderia atuar e onde ele não poderia atuar. Vou trazer uma referência inicial sobre esse debate de um livro muito legal e muito importante que eu acho sobre a história da nossa região, da América do Sul, que é o livro que eu ando recomendando muito para todo mundo, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, chamado Brasil, Argentina e Estados Unidos, Conflito e Integração na América do Sul da Tríplice Aliança ao Mercosul. Ele é um livro de 2010, é um livro muito interessante, é um livro que vai ali do fim da Guerra do Paraguai, contando a história dessa relação trilateral entre Brasil, Argentina e Estados Unidos até o 11 de setembro, eleição do presidente Lula, até essa construção. E em vários momentos a gente vai enxergando ressurgir esse tema das fronteiras ideológicas. Tá? Como que a gente poderia considerar essa ideia de fronteiras ideológicas? O Muniz Bandeira, ele opõe a ideia de fronteira ideológica, e daí a gente tem que construir a oposição para depois fazer sentido o debate que a gente quer fazer. Ele opõe essa ideia de fronteira ideológica à doutrina das fronteiras geográficas, né? O que ele chama de doutrina das fronteiras geográficas. O que significa essa doutrina das fronteiras geográficas? Significa dizer que o Estado, de uma forma ou de outra, ele aceita que o seu limite de atuação e aquilo que ele deve fazer com relação ao seu território e território de outros países acaba, né, se limita pelas fronteiras geográficas, né? E por que ele chama isso de doutrina, se esse é o conceito, mais ou menos, de fronteiras que a gente usa principalmente em relações internacionais, em geopolítica e tudo mais? Porque ele fala que essa ideia de fronteiras geográficas, ela é muito importante justamente no tipo de atuação que o Estado vai ter com o seu território e com o território de outros países, com relação a grandes empresas, com relação a organizações internacionais e por aí vai. E é uma discussão muito interessante, porque quando a gente fala, não, essas fronteiras geográficas delimitam a extensão da possibilidade de ação do Estado, a gente também está falando em termos de segurança. Ou seja, a gente também fala que, por exemplo, a polícia de um país só pode atuar dentro dessa sua fronteira, que as Forças Armadas só podem atuar para fora dessas fronteiras e não para dentro. E quando ele vai trabalhar essa ideia de fronteiras ideológicas, ali a partir da década de 50, com o anticomunismo e tudo mais, que está vigorando, né, nas Américas, em razão da União Soviética, e principalmente depois da Revolução Cubana, o que ele aponta, uma característica que ele aponta, é uma certa flexibilização desse conceito de fronteiras geográficas. E aí é muito interessante porque ele apresenta uma questão que às vezes fica meio confusa na nossa cabeça. A gente acaba, de uma forma ou de outra, confundindo e jogando mais ou menos tudo no mesmo saco quando a gente fala de política externa ou de atuação do Estado mesmo com relação ao território. Por exemplo, todos os militares ou da ditadura civil-militar de 64 a 85, ou quando a gente fala, por exemplo, da Nova República, né, a gente coloca, ou Vargas, né, como se ao longo da era Vargas, ali entre 1930 e 1945, a política externa dele seguisse mais ou menos o mesmo caminho e por aí vai, né? Quando, na verdade, existem algumas nuances muito importantes e muito interessantes para demonstrar, de uma forma ou de outra, algumas características que talvez a gente esteja revivendo hoje. Né? Então, por exemplo, quando ele vai o Muniz Bandeira ele aborda
esse conceito de fronteiras ideológicas ou mais de flexibilização da soberania nacional, justamente quando ele fala da transição entre o João Goulart, né, ali que é deposto pelo golpe de 64, e a instalação do Castelo Branco, né, e o seu governo enquanto ditador do Brasil. Nessa transição, ele coloca como que a política externa do Brasil variou entre uma defesa muito aguerrida do princípio de autodeterminação dos povos, que era um debate muito aprofundado aqui na América Latina como um todo, devido à Revolução Cubana, e o direito do povo cubano de determinar o seu futuro e determinar o seu regime político sem intervenção de outros países. E, por outro lado, também uma vontade dos Estados Unidos e de vários outros países de intervir em Cuba em razão de uma certa tendência comunista, né, depois castrista, né, que poderia a revolução assumir e a possibilidade dessa revolução ser exportada para outros países. E aí que começa essa construção de uma ideia de uma soberania flexível, né? Ou seja, haveria então para os países da América Latina uma soberania relativa, não uma soberania total. Esses países não teriam, então, o direito de determinar, por meio da vontade popular apenas, o seu futuro ou o delineamento das suas políticas externas, porque eles teriam que ser tutelados de uma forma ou de outra. E aí é muito interessante porque o Muniz Bandeira ele faz um trabalho muito legal de documentação, de análise documental. E um dos pontos que ele aponta, né, um dos documentos que ele aponta, é um discurso do próprio Castelo Branco, em 64, feito para os diplomatas que estavam se formando no Itamaraty, portanto, né, falando de política externa, falando dessa construção, em que o Castelo Branco ele vai justamente apresentar a necessidade de flexibilizar essa discussão, de flexibilizar essa ideia de uma soberania absoluta no território. E vai começar a construir essa noção aqui dentro do Brasil de fronteiras ideológicas. E é muito interessante porque o Castelo Branco ele começa a flexibilizar de uma forma ou de outra essa ideia justamente por meio da interdependência econômica. Então é interessante quando ele fala que, por exemplo, uma independência política, isso aqui é tirado do discurso do Castelo Branco, a política independente, a política externa independente é um objetivo e não um método. No presente contexto, diz lá o Castelo Branco, de uma confrontação de poder bipolar, com radical divórcio de posição política e ideológica entre os dois centros de poder, a preservação da independência pressupõe a aceitação de um certo grau de interdependência, quer no campo militar, quer no econômico, quer no político. Diz ainda o Castelo Branco, nenhum país, seja no mundo ocidental, seja no soviético, poderá defender-se sozinho contra um ou outro dos centros de poder. A defesa tem que ser essencialmente associativa. Assim como, depois ele vai apontar, no campo econômico, o reconhecimento da interdependência é inevitável, não só no comércio, mas sobretudo no tocante a investimentos no território. E ele termina falando, então, que, não o discurso, né, mas nessa argumentação, ele fala que a independência é, portanto, um valor terminal. Instrumentalmente, é necessário reconhecer um certo grau de interdependência, que não é necessário levar ao ponto de cercear contatos comerciais e financeiros com países de diferentes sistemas políticos e econômicos. Essa fala do Castelo Branco até parece muito comedida, mas depois ele vai falar que, justamente por reconhecer essa interdependência, o Brasil deve se aliar àqueles países que são mais próximos de si, né? Ou seja, aqueles com os quais ele tem maior interdependência, o Ocidente cristão. E aí é muito interessante porque essa visão de alinhamento automático pro Castelo Branco justifica o apagamento da doutrina das fronteiras geográficas e a ascensão da doutrina de fronteira ideológica. Ou seja, como nós temos que reconhecer que as fronteiras geográficas, na verdade, não representam uma divisão e sim uma adesão ao Ocidente, a nossa função é lutar contra unir pessoas que pensam igual a nós e excluir, né, usar a fronteira como limitação e como exclusão
de países ou pessoas ou grupos que pensam diferentemente de nós e não seguem essa mesma tradição. Isso é muito interessante porque esse conceito de fronteiras ideológicas permite, por exemplo, que o Brasil atue contra Cuba, mas não só contra Cuba, mas também contra outros governos que vão, enfim, que vão questionar a liderança dos Estados Unidos. Só que acontece um movimento interessante. Aqui no Brasil, essa ideia de fronteira ideológica, ela se transforma em repressão política, não é? Ela se transforma em tortura, assassinato político, repressão, mortes, né? Na Argentina e no Chile, essa ideia de fronteira ideológica, ela assume uma nova visão. Até porque a ditadura desses países vai se instalar já na década de 70, em plena aplicação, inclusive no Chile, como laboratório, do neoliberalismo, da abertura de mercados e tudo mais, que vai gerar uma ideia muito interessante de fronteira ideológica que soma autoritarismo político, que soma ação direta do Estado e alinhamento ideológico da política externa, e, portanto, não pragmático, com liberalização do mercado. Então, se a gente tem uma interdependência com o mundo ocidental, qual é o nosso papel dentro desse mundo ocidental? E aí vem uma crítica muito forte a essa política externa das ditaduras argentina e chilena, que na verdade se subalternizaram e influenciaram ainda mais a posição desses países na América Latina apenas como provedores de produtos primários. E aí é interessante porque nos parece sempre, né, em razão da guinada que se dá aqui no Brasil com os ditadores da linha dura, mas que eram nacionalistas, em direção a uma política externa independente e industrializante, coisa que não acontece na Argentina e não acontece no Chile. Então é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, o que a gente está enxergando hoje, a determinação da política externa brasileira e a própria atuação com relação ao território brasileiro, com pauta não nas fronteiras geográficas, mas nas fronteiras ideológicas, acaba de uma forma ou de outra reverberando essa visão, né, dessas ditaduras da Argentina, do Uruguai, do Chile, de uma aceitação e uma subalternização do Brasil aos Estados Unidos, não tanto à Europa, mas principalmente aos Estados Unidos, esse alinhamento a um Ocidente que hoje em dia não é mais o Ocidente, mas são os Estados Unidos, não é? De uma forma muito ideologizada, né? Uma forma muito, muito visível nesse sentido. Se você quiser se aprofundar na visão mais nacionalista, que a ditadura da linha dura, inclusive, mantém, eu recomendo fortemente esse livro do meu grande amigo Andrew Trauman, Os Militares e os Ayatollahs, Relações Brasil-Irã, 1979-1985, justamente onde ele vai abordar tanto a política externa do Irã quanto a política externa do Brasil e meio que justificar, né, como que logo depois da Revolução Islâmica e a criação do Irã como um grande inimigo dos Estados Unidos, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Irã, os militares mais da linha dura vão estabelecer com o Irã uma relação muito próxima, né, de trocas comerciais, mas porque enxergavam nisso a possibilidade de transformar o Brasil num país potência. Porque as fronteiras ideológicas, elas acabam aceitando essa posição subalterna. E é um tema que, claro, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa pesquisar cada vez mais. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso ou outros temas, alguma dica, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter muita felicidade em promover ainda mais conteúdo com relação a isso. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta.